Olá, povo. Boa tarde, boa noite, graça e paz. Vou esperar os amigos entrarem aí. Já estou há alguns dias sem fazer live aqui no Instagram, porque o meu celular está com problema na câmera frontal. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu vou conseguir transmitir aqui uma live. Domingo, no lockdown, mas nós mantemos a rotina de louvar a Deus aonde quer que estivermos. Para adorar a Deus não existe mais limitação, não existe mais espaço geográfico, você não precisa mais ir para Jerusalém. A sua casa, o seu coração se tornou o templo do Senhor. Então, em qualquer lugar que você estiver, e o ideal é que você esteja reunido com outras pessoas em o mesmo propósito, no mesmo pensamento e em adoração. Eu vou orar, vou pedir que você, quando tiver acesso a esse conteúdo, quando for assistir esse conteúdo, ore comigo, receba a oração, peça a Deus, agradeça, louve a Deus, exalte a Deus, que isso será muito de bom proveito para a tua fé, será de edificação e de momentos de comunhão com o Senhor. Amém? Vamos começar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por cada dia, Senhor, obrigado por cada manifestação, por cada pessoa que vai assistir, que vai ouvir. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia ela tem nos ajudado. Somos tão fracos, tão débeis, somos tão mesquinhos, mas a tua graça, a tua misericórdia, ela tem nos mantido de pé. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Entrou aí o Ítalo, graça e paz, Ítalo. O irmão Evanilton, graça e paz. Convidem as pessoas aí, enviem para as pessoas, tá bom? Eu vou ler um texto aqui e vou trazer uma meditação da palavra, que está em Efésios capítulo 2. Então, se você puder aí ler, ouvir, fique à vontade. Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Graça e paz para Josiane, o irmão e Silva Francisco, que Deus abençoe. Eu quero falar nessa oportunidade aqui, nessa live, sobre a graça de Deus. Por que falar da graça de Deus? Porque a graça de Deus, ela é o elemento mais mal entendido. É o elemento da vontade divina que nós não compreendemos, nós não aceitamos, nós falamos. Mas quando a graça se manifesta, nós não compreendemos. Muitas vezes rejeitamos porque nós entendemos tudo numa mentalidade, numa racionalidade, numa intelectualidade humana. E quando se trata da graça, a graça ela não é entendida. A graça ela não é percebida pela minha razão, mas ela é experimentada pelo meu espírito. Entrou a irmã Bila, paz do Senhor Bila, a irmã Marília, paz do Senhor. Então a graça ela é algo muito mal compreendido pelos homens. As pessoas elas querem chegar a Deus pelas obras, mas ninguém chega a Deus pelas obras. Ninguém há que não cometa pecado, ninguém há que não falhe,
ninguém há que não seja injusto. Então Deus não pode ser alcançado pelas minhas obras. E por que é que nós precisamos falar de graça? Será que é importante receber, experimentar e viver a graça de Deus? Eu quero te dizer que sim. Nós só entendemos da graça de Deus quando nós experimentamos o nosso pecado. Quando nós temos ciência que somos pecadores. Em nenhuma hipótese o homem ele vai invocar a misericórdia, a graça de Deus, se ele se sentir justo. Se o homem ele se sente justo, ele não, em suas atitudes, ali entrou o irmão Raimundo Nonato, Pai do Senhor, meu irmão. Entrou aqui o Luiz Felipe também, irmã Marília colocou Pai do Senhor. Paz para vocês. Eu estou falando aqui em Efésios 2 sobre a graça de Deus nas nossas vidas. Então, voltando ao assunto. Se nenhum de nós tivermos essa manifestação, essa revelação da graça, nós vamos nos sentir capazes, nós vamos nos sentir dignos diante de Deus. E diante de Deus ninguém é digno, ninguém é bom. O jovem rico, ele ali no encontro que teve com Jesus, Jesus disse a ele que ninguém há de bom a não ser Deus o Pai. Ninguém é bom a não ser Deus. Não existe nenhum homem, por mais ético, por mais plausível, por mais educado, por mais correto que ele seja, ele não é justo diante de Deus, porque Deus conhece o que ninguém vê, Deus conhece o que ninguém sabe. Então ninguém é justo e por isso todos nós precisamos da graça de Deus. Agora, há dois tipos de pessoas diante da graça: aqueles que recebem, aqueles que creem, e os que rejeitam, os que se sentem dignos, os que se sentem justos, e por isso eles não recebem a graça de Deus em Jesus Cristo. Esses homens que não receberam a graça, eles são identificados lá em Lucas 15, no versículo 7, onde Jesus diz assim, Lucas 15, versículo 7, falando dos fariseus e dos religiosos, diz assim: digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a pessoa que pensa que não necessita de se arrepender, ela não alcança a graça de Deus. Ela não alcança o favor de Deus. Por quê? Porque ele se contempla, ele se vê justo e ele nunca vai progredir na presença de Deus. Nenhum de nós estamos aqui em fé, estamos aqui pregando ou vivendo as promessas de Deus porque nós fizemos alguma coisa no nosso passado ou na nossa história de vida. Todos nós éramos pecadores. O contexto aqui de Efésios 2, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia está dizendo que todos nós, antes de termos um encontro com a graça, nós estávamos nas mãos do diabo. Paulo diz que ele nos libertou, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então todo crente, toda pessoa, ela estava sob a posse do diabo. O diabo tinha domínio. Eu, quando estava no mundo, o diabo me usava. O diabo usava você quando você estava no bar, quando você estava naquele campo de futebol, naquele forró, naquela favela. O diabo se utilizava, ele nos usava para mentir, para roubar, para adulterar, para escarnecer, para fazer aquilo que é desonroso, para prostituição, para lascívia. Mas o Senhor, em sua graça, nos arrancou das mãos do diabo. Então, nenhum homem, nenhuma pessoa por si só, ela está salva. Ela nasce salva, ela já nasce. O salmista Davi disse assim: eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, até aquela criancinha que você vê na rua, que você vê no colo do pai, ela já está em transgressão, mesmo sem ter ciência total de seu pecado, de sua transgressão, já está em pecado. Então ninguém é digno diante de Deus. O salmista Davi, no Salmo 63, ele diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Por isso eu te louvarei, eu te cantarei louvores. Por quê? Porque Davi compreendeu a graça de Deus. E nós falamos na igreja de graça, nós temos aulas de graça, nós temos aí aulas na escola bíblica sobre a graça de Deus, mas nós não compreendemos na prática a graça.
Muitas vezes nós falamos de graça, mas quando o nosso irmão ou uma pessoa necessita da graça, e nós somos os representantes da graça, nós não compreendemos, nós não agimos com graça. Às vezes nós olhamos para a pessoa e dizemos assim, essa pessoa fez tudo errado, ela não colabora, ela não pratica a justiça, ela não fala a verdade, então ela não merece. Só que a graça não é para quem merece. A própria palavra graça, ela já traz consigo um sentido para que você entenda qual é a natureza dela. Graça é um presente. Graça é um presente de Deus, é algo que Deus quis dar inerente à sua natureza. Ninguém faz por merecer a graça. A graça é quando Deus decide de si mesmo usar de misericórdia e nos dá a salvação. Então, ninguém merece a graça, mas todos podemos receber a graça. E a graça, ela tem um meio. O versículo 8, a continuação diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Como é que nós alcançamos a graça? É pela fé. Ninguém consegue agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aí no versículo 6 diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o meio pelo qual Deus determinou, que Deus escolheu para que nós nos achegássemos a Ele é pela fé. Em João capítulo 1, se eu não me engano, versículo 11 ou 12, diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Portanto, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então, é pela fé que nós alcançamos a graça de Deus. É crendo em sua palavra, é crendo em seu amor. É quando uma pessoa está pregando, como eu estou fazendo aqui agora, e você crê na minha palavra, não na minha, mas no que eu estou falando, da palavra que eu estou falando. É quando o pastor está pregando e você dá crédito real àquelas palavras. É quando o louvor está sendo entoado e você quer receber aquilo na sua vida. Você quer ser santo, você quer ser redimido, você quer abandonar o seu pecado. Isso é a fé. É quando você passa a confiar naquilo que você não vê. É quando você ouve falar sobre o céu e você quer ser participante. É quando você ouve falar sobre a crucificação por você e você quer ser um beneficiário daquele feito da cruz. Então isso é por meio da fé que nós alcançamos a graça de Deus. Entrou o irmão Daniel, a irmã Joyce de Madalena, a irmã Bila aqui também de Madalena, louvado seja Deus. Entrou Tosa Delicatos, que Deus abençoe vocês. Então a graça ninguém merece, todos podemos receber, mas existe uma condição para receber a graça. Nem toda pessoa que existe no mundo, que já existiu, ela vai receber a graça. Por quê? Porque Deus não quis? Não. Porque não creu no Filho de Deus. A maneira pela qual nós alcançamos a graça é através da fé no Filho de Deus. Paulo vai falar no versículo 3 sobre a ira de Deus. É importante você entender isso. Entenda isso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, mas Deus também é um Deus de ira. Efésios 2, versículo 3 diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, todo homem, toda pessoa que vive sob o domínio da sua carne, praticando imoralidade, pecado, mentindo, roubando, sendo impuro, sendo adúltero, ele está debaixo da ira de Deus. Aí o versículo 4 explica a misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, Deus é um Deus de ira, Deus é um Deus que se ira contra os pecados, porque tudo que ele fez era bom, né? E o homem
pecou, o homem se desviou, o homem se transviou, se apartou do mandamento de Deus. Então Deus ele tem motivos santos para se irar conosco. Diferente da ira do homem, a ira de Deus é uma ira justa. Quando Deus pune alguém, muitas vezes eu já vi pessoas questionando por que Deus mata certas pessoas. Porque Deus faz coisas que para nós pode ser errado. Como Deus pode tirar a vida de um e preservar a vida de outro. É porque a nossa ira, a nossa justiça, ela é falha. Quando eu me iro, quando eu pratico a minha justiça ela é falha. A de Deus não. Quando Deus se ira com o homem, ele não está irado baseado no que ele acha. Deus está irado baseado no que é a verdade daquela pessoa. Então Deus ele tem uma justa ira. Quando Deus se ira com algo, você não precisa questionar. Porque a ira de Deus ela é santa, ela é justa. E Deus só retribui ao homem consoante as suas obras. Deus paga cada um consoante as suas obras. Mas na misericórdia, Deus não nos retribui consoante as nossas práticas. Deus usa de misericórdia por quê? Porque Cristo, que é perfeito, que é sem mácula, sem pecado, ele pagou os nossos pecados. Então ele usa de misericórdia através de Cristo, né? Ninguém conseguiu guardar a lei, ninguém conseguiu ser justo, mas Cristo conseguiu. Ele diz assim, eu não vim para destruir, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue cumprir as exigências, mas Cristo cumpriu, e através da fé em Cristo, no seu sacrifício, nós somos justos. Quando a Bíblia diz que eu sou justo, não está dizendo que eu não peco. Quando a Bíblia diz que eu sou justo, ela está dizendo que eu sou justificado. É diferente. Justo, na Bíblia, quando fala do crente, está se referindo à pessoa que recebeu o benefício